respeito, num lugar de luxo como este. Então, talvez queira falar com o dono do navio. Clara, essa convidada é a filha do presidente da companhia. O mar estava calmo naquela manhã de verão em Cascais. A luz dourada do sol deslizava sobre as ondas, criando um reflexo quase hipnótico que fazia parecer que o Atlântico respirava lentamente. No porto, o som metálico dos cabos batendo contra os mastros misturava-se ao murmúrio distante dos turistas e ao riso superficial da elite que se reunia junto aos iates brancos como marfim. Entre todos, um se destacava, o Belíssima, um iate colossal, reluzente, de 3 andares, onde a música eletrônica se fundia com o tilintar dos copos de champanhe. Era a propriedade de Ricardo Valverde, magnata do setor imobiliário e símbolo de arrogância e poder. Naquele dia, o iate estava cheio de convidados ricos, influenciadores e socialites que sorriam apenas quando sabiam estar a ser observados. E foi nesse cenário que Inês Duarte, uma jovem de 27 anos, subiu a bordo, segurando um pequeno bloco de notas e o cabelo apanhado de forma simples. Trabalhava como assistente de catering, um emprego temporário que aceitara para pagar o aluguel atrasado do seu modesto apartamento em Lisboa. Não pertencia àquele mundo e sentia-o em cada olhar que lhe atravessava como uma lâmina fria. O contraste era brutal, os vestidos de seda contra o seu uniforme branco e simples, os perfumes caros contra o aroma discreto de sabão que lhe restava depois de horas de trabalho. Mesmo assim, havia algo na sua postura, uma serenidade firme, quase orgulhosa, que incomodava aqueles que se achavam superiores. "Quem é aquela rapariga?", cochichou uma mulher loira apoiada no braço de um empresário com relógio de diamantes. "Uma empregada, acho que veio da empresa de catering", respondeu o homem com desdém. "Mas olha como anda, como se fosse dona do iate." Inês fingiu não ouvir. Estava habituada a esse tipo de comentários. Desde pequena, aprendera que o silêncio era uma armadura mais resistente do que qualquer palavra. No entanto, o destino, caprichoso como sempre, decidiu que naquele dia o silêncio não bastaria. O incidente começou com um simples copo de champanhe. Enquanto servia uma bandeja aos convidados no convés superior, um homem alto, de fato claro e sorriso exagerado, Arthur, o braço direito de Ricardo Valverde, estendeu-lhe a mão com uma expressão que misturava curiosidade e arrogância. "Não me lembro de a ter visto antes", disse ele, olhando-a dos pés à cabeça. "É nova por aqui?" "Sim, senhor. Vim ajudar apenas hoje", respondeu Inês, tentando manter o tom neutro. "Ah, então ainda não sabe as regras do Belíssima?" Ele inclinou-se para ela próximo demais. "Aqui só servimos champanhe sem deixar cair uma única gota e só contratamos quem sabe sorrir para os convidados." Houve risos em volta. Inês sentiu o sangue ferver-lhe por dentro, mas manteve o olhar fixo e respondeu com calma. "Posso não ter o sorriso mais caro, senhor, mas o meu é sincero." Por um instante, o riso cessou. A ousadia dela desarmou-o, mas o orgulho ferido de Arthur não permitiria que ficasse por baixo diante de todos. "Então sorria enquanto limpa isto", disse ele, derramando de propósito um pouco de champanhe sobre o chão de mármore do convés. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Inês ajoelhou-se, limpou lentamente, sem levantar o olhar, mas dentro dela algo se partiu, ou talvez algo se acendesse. Naquele momento, Ricardo Valverde apareceu, atraído pela pequena multidão que observava o espetáculo. Alto, bronzeado, com o cabelo grisalho e o olhar de quem estava habituado a ser obedecido. "O que é isto?", perguntou. "Uma distraída que acha que pode trabalhar num evento de luxo com esse ar de humildade", respondeu Arthur rindo. Ricardo olhou-a por alguns segundos. O olhar dele era como de um predador avaliando uma presa. "Quem contratou esta rapariga?" "Nós, senhor", respondeu uma das coordenadoras nervosa. "Veio de uma agência externa." Ricardo fez um gesto brusco com a mão. "Então, tirem-a daqui, agora." O som do mar, os risos contidos, o clique do salto sobre o convés, tudo se misturou num vórtice confuso. Inês levantou-se, com o pano ainda na mão, e disse, com voz baixa mas firme: "Não fiz nada de errado." "Fez o erro de nascer no lado errado da cidade", respondeu Ricardo, virando-lhe as costas.
Os seguranças aproximaram-se. O vento soprou com força, levantando-lhe o cabelo e trazendo o cheiro salgado das ondas. Enquanto era escoltada para fora, os convidados observavam-na como quem assiste a um espetáculo vergonhoso, prontos a comentar, mas nunca a intervir. Inês desceu a passarela de madeira, sentindo cada passo como uma sentença. O porto fervilhava de vida, mas para ela, naquele instante, tudo parecia em silêncio. Só ouvia o som do próprio coração, batendo forte, não de medo, mas de raiva. E foi quando pisou o cais que o seu telefone vibrou. O ecrã iluminou-se com um nome que não via há meses: Engenheiro Miguel Afonso, Ministério da Marinha. Por um segundo hesitou. O vento soprava, o iate ao fundo brilhava sobre o sol, e os risos continuavam lá em cima, como se nada tivesse acontecido. Inês apertou o telefone entre os dedos e atendeu. Inês Duarte? Finalmente consegui falar com senhora. Há um assunto urgente sobre o projeto de conservação marítima. O ministro quer revê-la hoje. A voz do outro lado era grave e segura. Inês ficou muda por um momento. O seu corpo inteiro estremeceu. Aquele nome, o projeto, era algo que ela própria ajudara a iniciar 2 anos antes, quando ainda trabalhava como assistente de investigação no Instituto Oceanógrafo. Tinha deixado tudo depois de uma crise financeira e de ver o seu pai perder o emprego. Desde então, passara de científica promissora a trabalhadora temporária. E agora, de repente, o passado parecia chamá-la de volta. Olhou novamente para o iate. Os seguranças ainda estavam na entrada, observando-a como se temessem que voltassem. O orgulho ferido queimava-lhe o peito, mas uma nova força começava a surgir. Engenheiro Miguel, onde devo ir? Perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Ao ministério, o ministro está prestes a embarcar no mesmo iate onde a senhora estava, o Belíssima. Inês congelou. O quê? Ele foi convidado para uma reunião informal com o senhor Ricardo Valverde sobre o mesmo projeto que ajudou a fundar. Disse-me que queria que a senhorita estivesse presente, pessoalmente. O tempo pareceu parar. O som das gaivotas desapareceu, o vento suspendeu-se no ar. Inês olhou uma última vez para o iate, que agora se preparava para zarpar. Os risos, o champanhe, o luxo, tudo aquilo que a expulsara minutos antes, era agora o cenário onde o destino exigia o seu regresso. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e pela primeira vez sorriu. Um sorriso sincero, o mesmo que Arthur dissera que ela não sabia ter. Enquanto o iate se afastava lentamente do cais, Inês já caminhava em direção ao pequeno edifício da autoridade portuária. Cada passo parecia marcado por um propósito novo. Ela não sabia como, mas algo dentro dela dizia que aquele telefonema não era uma coincidência. Porque às vezes a vida expulsa-nos de um lugar apenas para nos ver regressar pela porta principal. E o Belíssima, com toda a sua arrogância e luxo, estava prestes a aprender o significado dessa lição. A história ainda estava longe de acabar. O relógio marcava 11h30 da manhã quando Inês chegou ao edifício do Ministério do Mar, no cais do Sodré. O calor já pesava no ar e o brilho das águas do Tejo refletia-se nos vidros do prédio, quase cegando quem se aproximava. Ela subiu os degraus com o coração acelerado. As palavras do engenheiro Miguel Afonso ecoavam-lhe na mente. O ministro quer revê-la hoje. Por dentro, ainda lutava para acreditar. Há menos de 1 hora fora humilhada publicamente. Agora, de repente, era chamada de volta a um projeto que, em tempos, fora o maior orgulho da sua vida. Ao entrar, o cheiro a madeira encerada e papel antigo trouxe-lhe uma sensação de familiaridade. As memórias vieram em ondas. Noites em claro no laboratório, relatórios escritos à pressa, risadas entre colegas e o brilho no olhar do seu orientador, o professor Nogueira, quando ela apresentou pela primeira vez o conceito do Programa Atlântida, um plano ambicioso para proteger os recifes e espécies ameaçadas da costa portuguesa. Mas tudo isso terminara quando o financiamento fora cortado e Ricardo Valverde, o mesmo homem que a expulsara do iate, comprara parte dos direitos do projeto, transformando-o num investimento comercial mascarado de causa ambiental. Agora, ironicamente, era ele quem ia receber o ministro para uma reunião sobre o mesmo programa. Miguel esperava-o junto ao elevador. Tinha o cabelo grisalho, os olhos cansados e uma expressão de quem estava sempre entre a pressa e a preocupação. Quando a viu, abriu um sorriso discreto.
Inês Duarte, pensei que nunca mais a veria. Ela tentou sorrir, mas o nervosismo era visível. Nem eu, engenheiro, confesso que ainda estou a tentar perceber por que me chamou. Ele olhou à volta e baixou a voz. Porque este projeto só existe graças a si. E porque o ministro quer ouvir a verdade antes de embarcar no iate daquele homem. As palavras bateram fundo. A verdade? Sim, Miguel ajeitou os óculos. Há denúncias. Dizem que o Sr. Valverde está a usar o Atlântida como fachada para explorar uma zona marítima protegida. E o ministro precisa de provas. Precisa de alguém que conheça os dados originais, as rotas de mergulho, os registros biológicos. Precisa de si. Inês sentiu o corpo estremecer. Mas eu não tenho nada disso. Quando saí do meu instituto, levaram todos os meus ficheiros. Miguel olhou-a fixamente. Nem todos. Do bolso do casaco, tirou uma pequena pen USB envolta num papel dobrado. Reconhece isto? Inês levou a mão à boca. Era a mesma pen que usara nos últimos dias do projeto, com o símbolo azul do instituto. A mesma que julgava ter perdido. Como? Como é que a encontrou? Um colega seu guardou-a. Disse-me que, se alguma vez o projeto voltasse à tona, eu devia entregá-la à pessoa certa, e essa pessoa é a doutora Duarte. Ela segurou a pen com força, como se fosse um pedaço da própria vida. O seu reflexo apareceu no vidro do elevador, a farda simples de empregada, os olhos cansados, o cabelo preso às pressas. Mas por dentro, algo começava a mudar. E o que é que o ministro espera de mim? Quer que vá com ele ao iate, que confronte Valverde se for preciso e que prove que a ciência não se vende. As portas do elevador abriam-se com um som metálico. Inês ficou imóvel por um instante. O coração batia como um tambor surdo dentro do peito. O mesmo iate, o mesmo homem, mas agora ela não era apenas uma empregada humilhada, era a voz da verdade que ele tentara calar. O relógio marcava 12h15 quando o carro oficial do Ministério estacionou no porto. O vento soprava mais forte, levantando pequenas ondas contra o cais. O Belíssima balançava suavemente, pronto para zarpar. Os convidados começavam a regressar a bordo após uma breve pausa para almoço. Quando Inês saiu do carro, vestia um casaco bege simples emprestado por Miguel e trazia a pen bem guardada dentro do bolso. O ministro, um homem de aparência serena e olhar observador, cumprimentou-a com respeito. Senhora Duarte, ouvi falar do seu trabalho no Instituto Oceanográfico. É um prazer tê-la conosco. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, tentando esconder a tensão na voz. Obrigada, senhor ministro. Espero poder ajudar. O ministro sorriu. Hoje não vai ser apenas uma ajuda, minha cara. Vai ser justiça. Os seguranças do iate olharam-na com estranheza quando a viram aproximar-se novamente. Um deles murmurou algo, lembrando-se de tê-la escoltado dali há menos de umas horas. Mas agora ela caminhava ao lado do ministro da Marinha. E, de repente, o luxo deixou de parecer tão imponente. Quando subiu a passarela, os risos e a música cessaram por instinto. Todos se viraram. Ricardo Valverde, que estava ao centro com um copo na mão, ficou imóvel ao vê-la. O que é que... começou ele, mas o ministro interrompeu-o. Senhor Valverde, esta é a doutora Inês Duarte. Foi uma das fundadoras do projeto Atlântida. Achei importante que estivesse presente nesta reunião. Ricardo forçou um sorriso frio. Ah, sim, claro. Não sabia que ainda estava ativa no projeto. Nem eu sabia que o senhor ainda o chamava de projeto, respondeu Inês com serenidade. Um murmúrio percorreu o grupo. O olhar de Arthur, o mesmo que a humilhara, oscilava entre o medo e a incredulidade. Ricardo pousou o copo devagar. Bom, parece que tivemos um pequeno mal-entendido esta manhã. Não foi pequeno, disse ela, firme. Foi humilhação. E isso, Sr. Valverde, diz muito sobre a forma como trata as pessoas e talvez também sobre como trata o mar que diz querer salvar. O ministro cruzou os braços, observando tudo em silêncio. O vento agitava os papéis sobre a mesa e o som das ondas batendo contra o casco parecia acompanhar o ritmo da tensão crescente. Quer insinuar alguma coisa, doutora? Perguntou Ricardo num tom ameaçador. Não insinuo, mostro. Inês tirou a pen do bolso e colocou-a sobre a mesa. Aqui estão os relatórios originais do Atlântida, mapas, medições, dados de mergulho.
E aqui detalhou o portátil que Miguel trouxera com as versões modificadas, enviadas pelo senhor às empresas de exploração marítima. Compara as coordenadas. As imagens surgiram no ecrã, lado a lado. 2 tabelas quase idênticas, exceto por pequenas alterações nas zonas marcadas como seguras. Mas essas pequenas alterações deslocavam as áreas de proteção diretamente para as zonas mais ricas em corais e vida marinha. O ministro aproximou-se, os olhos fixos nos dados. Isto é sério, Sr. Valverde. Quer explicar estas discrepâncias? Ricardo tentou falar, mas a voz falhou-lhe. O rosto endureceu, a cor subiu-lhe às faces. São apenas erros técnicos, ajustes de rotas. Inês manteve o olhar firme. Ajustes que coincidem com as licenças que a sua empresa pediu há 3 meses. Chamam-lhe coincidência? Silêncio. O barulho distante de um motor de barco ecoava ao longe, como se o próprio mar esperasse a resposta. Ricardo virou-se para o ministro tentando recuperar o controlo. Senhor ministro, não pode dar ouvidos a acusações infundadas de uma ex-funcionária ressentida. Mas antes que pudesse continuar, a voz do engenheiro Miguel cortou o ar. Não é uma ex-funcionária, é a autora do conceito, e se houver alguém ressentido aqui, é o senhor, por não conseguir comprar o que ela representa. O ambiente tornou-se denso. Alguns convidados afastaram-se discretamente, outros observavam fascinados. O embaraço transformava-se em espetáculo. Ricardo deu um passo na direção de Inês. Sabe o que está a fazer? Está a arruinar a sua carreira, menina. Ela não recuou. Eu já a perdi uma vez, Sr. Valverde, e não por coragem a mais, mas por dignidade a menos. Por um instante, ninguém respirou. O som do vento, das velas, das gaivotas, tudo parecia suspenso. O ministro fechou o portátil devagar e olhou para Ricardo com calma glacial. Acho que temos o suficiente para abrir uma investigação formal. E enquanto isso, o projeto Atlântida voltará às mãos de quem o criou. Inês mal conseguiu reagir. Aquelas palavras ecoavam como uma libertação. Ricardo tentou protestar, mas o ministro já se afastava, acompanhado pelos assessores. Arthur permaneceu imóvel, pálido. O olhar dele cruzou-se com o dela, o mesmo olhar de quem, há pouco, rira dela ajoelhada no chão. Mas agora era ele quem não sabia onde pôr os olhos. O sol começava a descer no horizonte e a luz dourada inundava o convés. Inês respirou fundo, sentindo o cheiro salgado do mar misturado com a sensação agridoce da justiça. Miguel aproximou-se, sorrindo. Está tudo bem? Ela respondeu, olhando para o mar. Está melhor do que alguma vez imaginei. Mas algo no olhar de Miguel denunciava que a história ainda não terminara. Ele baixou a voz. Inês, há mais uma coisa que precisa de saber. O Sr. Valverde não está sozinho. Há uma rede por trás disto, e a pen que trouxer pode valer mais do que pensa. Ela virou-se surpresa. O que quer dizer com isso? Que esta reunião foi apenas o início, e que a partir de agora todos os olhos estarão sobre si. O vento soprou novamente, levantando o lenço do pescoço dela como uma bandeira. O Belíssima, que antes parecia intocável, agora navegava em silêncio, como um palco vazio, após o último ato. Mas no coração de Inês, a verdadeira peça acabava de começar. Porque às vezes, a humilhação é apenas o prelúdio da revolução. A noite caiu lentamente sobre Lisboa. As luzes do porto refletiam-se nas águas calmas, como estrelas presas num espelho líquido. O vento trazia o cheiro do mar, misturado ao som distante das gaivotas. Inês permaneceu sozinha junto ao cais, observando o Belíssima afastar-se no escuro, com o ministro ainda a bordo. O iate agora parecia menor, quase insignificante, perdido no vasto Atlântico. E, no entanto, ela sabia que ali dentro algo muito maior estava em jogo do que um simples projeto ambiental. O engenheiro Miguel aproximou-se com um passo lento, as mãos nos bolsos e o olhar pensativo. Conseguiu o que queria, disse ele em voz baixa, mas isso não significa que está segura. Inês voltou-se para ele confusa. Segura? Por que haveria de não estar? Miguel olhou à volta, como quem teme ser ouvido. Acha mesmo que o Sr. Valverde vai aceitar essa derrota assim? Ele não é o tipo de homem que esquece facilmente uma humilhação pública. Ela suspirou. Ele humilhou-me diante de dezenas de pessoas, Miguel, e agora viu a sua máscara cair diante do ministro. A justiça precisa de seguir o seu curso. Miguel hesitou antes de responder.
A justiça, sim, mas o poder é um jogo sujo, e o senhor Valverde tem amigos em lugares onde a justiça raramente chega. O silêncio instalou-se entre eles. Ao longe, o som de um motor ecoou brevemente. Talvez um barco, talvez algo mais. O rosto de Inês endureceu. Não vou recuar. Se for preciso, volto a publicar tudo. Tenho as provas. Tenho os dados. Miguel pousou uma mão sobre o ombro dela. E é precisamente por isso que tem de ter cuidado. O que tem naquela pen não é apenas uma denúncia, é uma ameaça para muita gente poderosa. As palavras dele pairaram no ar, densas, perigosas. O farol de Santa Marta piscava lentamente, cortando a escuridão como um olho vigilante. Horas depois, Inês regressou ao seu pequeno apartamento em Alfama. As escadas antigas rangiam sobre seus passos cansados. O edifício cheirava a pedra úmida e café torrado. Quando abriu a porta, foi recebida por um silêncio reconfortante, o som de casa, o único lugar onde ainda podia baixar a guarda. Colocou a pen sobre a mesa, olhou-a por alguns segundos e murmurou: "Que segredo guardas, afinal?" Ligou o computador portátil e inseriu a pen. O ecrã iluminou o quarto com uma luz azulada. Pastas e ficheiros abriram-se, relatórios, imagens subaquáticas, correspondências internas, tudo o que restava do projeto Atlântida. Mas havia uma pasta com o nome estranho, NA01. Inês clicou. Dentro, encontrou uma sequência de e-mails trocados entre executivos, advogados e o próprio Ricardo Valverde. As mensagens falavam de licenças prioritárias, interesses externos e parceiros estratégicos internacionais. Um dos e-mails vinha de um endereço encriptado, assinado apenas com as iniciais NA. Ela franziu o sobrolho. "NA?" murmurou. Continuou a ler. Uma das mensagens continha coordenadas marítimas e uma frase que a fez gelar. A extração começará discretamente, sem interferência das autoridades locais. O envolvimento do investidor asiático deve permanecer confidencial até a aprovação do Ministério. O sangue gelou-lhe nas veias. Ricardo não apenas estava manipulando dados científicos, estava a vender zonas de conservação a interesses estrangeiros. Nesse instante, um estalo metálico ecoou vindo do corredor. Inês ergueu a cabeça, o coração disparado. Ficou imóvel. Outro som, passos lentos, muito leves. Desligou rapidamente o ecrã e apagou a luz. O apartamento mergulhou na penumbra. O som dos passos aproximava-se. Ela agarrou a pen, enfiou-a no bolso e recuou até a janela. Uma sombra passou diante da porta. Silêncio. Depois, um som seco, como metal a ser forçado. O pânico instalou-se, mas Inês manteve a respiração controlada. Empurrou a janela, abriu-a devagar e esgueirou-se pela pequena varanda que dava para o beco traseiro. O coração batia descompassado. Lá em cima, o trinco da porta cedeu. Um homem entrou. A luz do candeeiro da rua revelou brevemente a sua silhueta, alto, corpulento, vestindo preto. Um brilho metálico na mão, uma lâmina curta. Inês desceu para a varanda do andar de baixo, as mãos tremendo, o corpo colado à parede fria. O homem moveu-se silenciosamente pelo quarto, abrindo gavetas, mexendo em papéis. Ela ouviu o som da sua própria respiração ecoar nos ouvidos. O intruso revirou a mesa, abriu o portátil e soltou um grunhido frustrado. Depois, sem aviso, virou-se para a varanda. Os olhos dele cruzaram-se com os dela por uma fração de segundo. Inês saltou. A queda foi curta, mas dolorosa. Atingiu o chão do beco, torcendo o tornozelo, mas não parou. Correu descalça, o vento frio cortando-lhe o rosto, as pedras molhadas escorregadias sobre os pés. Atrás dela, passos pesados ecoavam. Virou à direita, depois à esquerda e entrou num pequeno túnel que dava para as escadas da Sé. As luzes fracas criavam sombras alongadas. O som do perseguidor aproximava-se. Quando chegou ao topo, uma carrinha passou na rua e ela lançou-se para a calçada, misturando-se entre turistas e o barulho do trânsito. Olhou para trás. O homem desaparecera. Minutos depois, sentada num banco de pedra, Inês tremia. Não sabia se de frio ou de medo. Tirou o telemóvel do bolso e ligou a Miguel. "Atender, por favor, atende!" murmurava. A chamada caiu na caixa de correio. Tentou novamente. Nada.
O sino da Sé começou a tocar meia-noite. O som ecoava nas paredes de pedra, solene, quase ameaçador. Inês respirou fundo, tentando recuperar o controle. Precisava proteger as provas. Precisava de desaparecer, pelo menos até perceber em quem podia confiar. Levantou-se e começou a andar, mancando ligeiramente. As ruas estavam quase vazias. No céu, as nuvens cobriam a lua. Foi então que o telemóvel vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. Não devia ter mostrado aquela PEN. Há coisas que o mar prefere manter afogadas. O ecrã tremia nas mãos dela. Meu Deus, sussurrou. De repente, entendeu a profundidade do perigo. Isto já não era apenas sobre um projeto ou um ministro. Era uma rede de corrupção internacional. E ela estava no centro dela. Ao amanhecer, Inês encontrou refúgio no pequeno café de uma amiga, Teresa, no bairro Alto. As primeiras luzes do dia filtravam-se pelas janelas embaciadas. O cheiro a café fresco e pão quente contrastava com a tensão que lhe queimava o estômago. Teresa aproximou-se, surpresa ao vê-la. Inês, estás pálida. O que aconteceu? Inês contou-lhe tudo, em voz baixa, entre goles de café que mal conseguia engolir. Teresa ficou imóvel, os olhos arregalados. Estás a dizer-me que alguém entrou na tua casa? Sim, procuravam a PEN. Meu Deus, tens de ir à polícia. Inês abanou a cabeça. E dizer o quê? Que tenho provas contra um magnata com ligações políticas e que um estranho invadiu o meu apartamento, sem testemunhas? Eles fariam desaparecer o processo antes de eu terminar a denúncia. Teresa pousou uma mão sobre a dela. Então, o que vais fazer? Inês olhou pela janela. Tenho de sair de Lisboa, pelo menos por uns dias, e preciso encontrar alguém no ministério que ainda seja incorruptível. Teresa franziu o sobrancelho. E onde vais ficar? No Farol de Peniche. A amiga ficou surpreendida. Lá? Sozinha? Sim, o professor Nogueira tem uma casa antiga junto ao Farol. Ele ajudou-me no início do projeto. Talvez ainda tenha contatos, e talvez possa guardar isto em segurança. Ela tocou o bolso onde a PEN permanecia, como se fosse um amuleto. Ao entardecer, Inês deixou Lisboa. O autocarro seguia pela costa, o sol a mergulhar lentamente no horizonte. O céu tingia-se de laranja e púrpura. Ela encostou a cabeça ao vidro, observando o reflexo do mar. Por momentos, desejou que tudo fosse apenas um pesadelo, que pudesse voltar à vida simples de antes, sem medo, sem perseguições. Mas sabia que já não havia volta atrás. A estrada estreita levou-a até Peniche. O farol erguia-se imponente sobre as falésias, com o som constante das ondas a arrebentar lá embaixo. O vento do Atlântico era frio, mas limpo. Quando chegou à casa do professor Nogueira, o velho cientista abriu-lhe a porta com espanto e ternura. Inês, minha menina, pensei que tinhas desaparecido do mapa. Ela sorriu, exausta. Quase desapareci, professor, mas preciso da sua ajuda. Ele escutou atentamente enquanto ela explicou tudo. A reunião no iate, as provas, a invasão no apartamento, a mensagem ameaçadora. Quando terminou, o professor ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar fixo no fogo da lareira. Sabes o que isso significa, não sabes? Perguntou finalmente. Que toquei em algo perigoso. Mais do que perigoso. Isto é uma teia de interesses que atravessa fronteiras. Se fores em frente, não poderás confiar em ninguém. Inês olhou para o fogo, o rosto iluminado pelas chamas. Mesmo assim, não posso calar-me. Se deixarmos o mar nas mãos deles, amanhã já não restará nada para salvar. O velho assentiu lentamente. Então, temos de ser inteligentes. Guarda essa PEN comigo. Tenho amigos no estrangeiro, cientistas, jornalistas. Se algo te acontecer, garantirei que isto chegue às mãos certas. Ela respirou fundo e entregou-lhe a PEN. Por um instante, o peso no peito aliviou. Mas lá fora, entre o som do vento e das ondas, algo se movia. Um carro preto, estacionado ao longe, com os faróis apagados.
Dentro, 2 homens observavam a casa do professor. Um deles falou ao rádio. O alvo está dentro. A ordem é esperar até amanhã. A maré subia devagar e o farol piscava ao longe, como se o próprio mar tentasse avisá-la do que ainda estava por vir. E, sem saber, Inês Duarte acabava de entrar na parte mais perigosa da sua vida. Porque, às vezes, a verdade custa mais caro do que o ouro que tenta expô-la. O amanhecer em Peniche trouxe um vento frio e cortante. O mar, encapelado, batia contra as rochas com uma força quase humana, como se tentasse avisar do que estava por vir. Dentro da pequena casa junto ao farol, Inês acordou sobressaltada com o som do vidro a estremecer. Por um instante, pensou tratar-se apenas do vento atlântico, mas algo no silêncio seguinte soou errado, um silêncio tenso, pesado, interrompido apenas pelo distante eco das ondas. O professor Nogueira já estava de pé, sentado à mesa, com os olhos fixos na pen USB pousada diante dele. O fogo da lareira ardia baixo, lançando reflexos alaranjados nas paredes de pedra. Quando ela se aproximou, ele falou num tom grave. Não consegui dormir. Estive a rever os ficheiros. Inês franziu o sobrolho. Encontrou alguma coisa nova? Ele assentiu lentamente. Sim, e é pior do que pensávamos. Esta não é apenas uma fraude ambiental. Há transações financeiras diretas entre empresas de fachada em Macau e contas ligadas ao Sr. Valverde. E, pior ainda, alguns dos nomes envolvem figuras políticas, inclusive dentro do próprio Ministério. O ar pareceu rarear. Inês recuou um passo. Está a dizer-me que o ministro... Não sei se ele está ciente, mas alguém muito próximo dele está. Estes documentos implicam pessoas poderosas, Inês. Isto pode abalar o governo. Ela passou as mãos pelo cabelo, respirando fundo. Então, o que fazemos agora? O professor levantou-se, pegou num envelope grosso e colocou a pen lá dentro. Eu vou levar isto a um contacto meu em Coimbra. É um jornalista que ainda acredita na verdade. Mas, até lá, tens de desaparecer. Não podes ficar aqui. Não posso deixá-lo sozinho. Não te preocupes comigo, disse ele sorrindo levemente. Sou velho demais para me assustar com homens de fato e segredos sujos. Antes que ela pudesse responder, um som metálico ecoou do lado de fora. O motor a parar, pneus a esmagar gravilha. Ambos congelaram. O professor olhou pela janela. Um carro preto, os mesmos faróis apagados da noite anterior. Eles encontraram-nos, murmurou ele. Inês sentiu o coração bater descompassado. O professor agarrou-lhe o braço. Pega na mochila, sai pela porta de trás e segue o trilho até ao farol. Há uma escada de ferro junto às rochas. Desce por ali e espera perto da enseada. Eu vou atrasá-los. Mas, professor... Agora, Inês... O tom dele não deixava espaço para discussão. Ela apanhou o casaco, enfiou o telemóvel no bolso e correu pela cozinha, abrindo a porta dos fundos. O vento quase a derrubou e o sal do mar queimava-lhe o rosto. Lá dentro, o professor endireitou as costas, respirou fundo e foi abrir a porta principal. 2 homens de terno escuro entraram sem pedir permissão. Senhor Nogueira, disse um deles com voz seca, precisamos de falar sobre um documento que recebeu recentemente. O velho fingiu ignorância. Documentos? Recebo muitos. Sou professor reformado, não espião. O segundo homem, mais baixo e robusto, avançou um passo. Não brinque conosco. Sabemos que a doutora Duarte esteve aqui. O professor sorriu com serenidade, apoiando-se na bengala. Ah, sim, a minha antiga aluna. Passou para me visitar. Trouxe-me bolos, se quiserem provar. O primeiro homem suspirou impaciente. Onde está ela? O professor olhou fixamente para ele, o olhar firme e cansado. Talvez um de vocês deviam estar, a olhar o mar e a perceber que há coisas que não se compram. O golpe veio rápido, uma pancada seca na mesa, papéis a voar, o envelope a cair no chão. Um dos homens avançou para o apanhar, mas o professor, com surpreendente agilidade, agarrou o primeiro e atirou-o para dentro da lareira. O papel começou a arder, devorado pelas chamas. Desgraçado! Gritou o homem, empurrando-o. A luta foi curta, um som de queda. O corpo do professor tombou sobre o chão de madeira. Os homens olharam o fogo que consumia o envelope, mas não sabiam que o verdadeiro conteúdo, a pen, já não estava lá. Lá fora, sob o vento cortante, Inês corria entre as pedras e o mato rasteiro. O som distante da luta ecoava atrás dela.
Quando chegou à escada de ferro, o mar rugia lá embaixo, as ondas rebentando contra as rochas. Desceu com cuidado, escorregando 2 vezes, as mãos geladas de sal e medo. Ao alcançar a enseada, escondeu-se atrás de uma formação rochosa. Respirava com dificuldade. As lágrimas misturavam-se com o suor e o sal. De repente, o telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem. Número desconhecido outra vez. O velho pagou o preço. Agora é a tua vez. O chão pareceu desaparecer sobre seus pés. Não podia ser verdade. Professor, não, murmurou, a voz falhando. O mar rugia mais alto, como se lamentasse com ela. O dia arrastou-se em silêncio. Inês permaneceu escondida entre as rochas até o sol começar a descer. O corpo doía, o tornozelo inchado, mas o medo mantinha-a desperta. Ao entardecer, ouviu passos sobre as pedras. Aproximavam-se. 2 vultos, silhuetas escuras contra a luz dourada. Ela prendeu a respiração. Os homens falavam entre si, em voz baixa. O carro foi visto junto ao farol. Ela não pode estar longe. Inês recuou lentamente, procurando abrigo, mas pisou uma pedra solta. O som seco ecoou. Os vultos voltaram-se na sua direção. Ali! Gritou um deles. Ela correu. O vento cortava-lhe o rosto, as pedras feriam-lhe os pés, mas não parou. Atrás, o som de botas pesadas e vozes irritadas. Desceu até uma pequena praia escondida, onde o mar se espraiava em espuma branca. A poucos metros, um velho barco de pesca balançava preso a uma corda. Sem pensar, lançou-se para ele, soltou o nó e empurrou-o. As ondas empurraram o barco para o mar aberto. Inês remava com força, os músculos queimando de exaustão. Os homens chegaram à beira d'água, gritando, mas não puderam segui-la. Durante minutos, apenas o som das ondas e o vento. O sol desaparecia, tingindo o céu de vermelho. Foi então que ouviu um motor. Um pequeno barco aproximava-se, vindo da direção oposta. Ela pegou num remo, pronta para se defender, mas uma voz ecoou. Inês, sou eu! A surpresa foi tamanha que largou o remo. O barco aproximou-se, e à luz fraca do entardecer, ela reconheceu o rosto de Miguel Afonso. Meu Deus, como me encontraste? Perguntou, quase a chorar. Ele puxou-a para o barco e ajudou-a a sentar-se. Soube o que aconteceu. Estive no ministério, mas quando percebi que o ministro tinha sido afastado repentinamente, entendi que o senhor Valverde ainda tinha poder. Recebi uma denúncia anônima a avisar que estavas em perigo. O professor, murmurou ela. Miguel baixou o olhar. Sinto muito, Inês. O mar ficou em silêncio por um instante. Ela chorou em silêncio, o rosto voltado para o horizonte. Depois perguntou, para onde vamos agora? Para Nazaré. Tenho amigos lá, mergulhadores, gente simples, mas leal. Eles podem esconder-te por uns dias. Ela assentiu, cansada demais para discutir. Horas depois, já era noite quando chegaram a uma pequena casa de madeira junto às falésias da Nazaré. O som das ondas era mais violento ali, e o ar trazia o cheiro de algas e tempestade. Dentro, a luz fraca de uma lamparina iluminava as paredes cobertas de fotografias de mergulho e mapas antigos. Miguel trancou a porta e sentou-se diante dela. Precisamos decidir o próximo passo. A pena está com o professor. Ele ia entregá-la a um jornalista em Coimbra, disse Inês, interrompendo-se ao perceber. Meu Deus, ele nunca chegou lá. Miguel tirou algo do bolso do casaco. Uma pequena pen idêntica à original. Antes de o deixares, ele enviou-me uma cópia. Disse que se algo lhe acontecesse, eu devia continuar o que ele começou. Inês levou as mãos à boca, emocionada. Ele previu tudo. Miguel olhou-a com seriedade. Agora, o que temos é mais do que prova, é uma bomba. Mas precisamos de alguém que possa publicar sem censura, e rápido. Um jornalista independente? Sim, mas não em Portugal. As televisões estão comprometidas. Pensei na BBC ou na Euronews. Inês respirou fundo. Então temos de sair do país. Miguel assentiu. Amanhã, ao amanhecer, há um barco de carga que parte para Vigo. Podemos embarcar discretamente. Ela olhou pela janela para o mar revolto. Por um instante, o medo cedeu lugar à determinação.
Não vão silenciar-nos, Miguel, nem o mar, nem o dinheiro deles. Ele sorriu, admirando a força na voz dela. Sabia que ainda tinha esse fogo dentro de ti. Mas lá fora, no escuro, um telefone tocou dentro de um carro estacionado na rua deserta. Uma voz respondeu do outro lado. Eles estão na Nazaré. Preparem-se para intervir antes do amanhecer. A tempestade que se formava no horizonte prometia ser tão brutal quanto o confronto que se aproximava. E enquanto as nuvens carregavam o céu, Inês Duarte olhava para o mar sem saber que a próxima noite seria a mais longa e decisiva da sua vida. Porque às vezes, a verdade não basta ser descoberta, precisa sobreviver. A noite estava densa sobre a Nazaré. O vento soprava com força, carregando o cheiro do mar e o rugido das ondas que rebentavam violentamente contra as falésias. O céu, pesado e sem estrelas, parecia prestes a desabar sobre a terra. Dentro da pequena casa de madeira, o silêncio era tenso, quebrado apenas pelo estalar das tábuas e pelo assobio do vento a passar pelas frestas. Inês estava sentada junto à janela, o olhar perdido na escuridão. Cada som lá fora fazia o seu coração bater mais depressa. O rosto estava pálido, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Miguel escrevia apressadamente algo num pequeno caderno, à luz fraca da lamparina. Amanhã, ao nascer do sol, temos de estar prontos, disse ele sem levantar o olhar. O cargueiro para Vigo não espera. O capitão deve ajudar-nos a embarcar discretamente. Mas se eles descobrirem antes... Não vão descobrir, respondeu ela, tentando acreditar nas próprias palavras. O som distante de um trovão fez estremecer as janelas. Lá fora, a tempestade aproximava-se. A cada relâmpago, o mar parecia brilhar como prata líquida, belo e ameaçador ao mesmo tempo. Miguel apagou a lamparina e aproximou-se da janela. Temos de descansar um pouco. Amanhã será longo. Inês assentiu, mas sabia que o sono não viria. Deitou-se no pequeno sofá, envolta num cobertor. O som das ondas e do vento misturava-se com a confusão na sua mente. O professor Nogueira, a Pen, o medo, a raiva, a culpa de ter sobrevivido. Fechou os olhos. E, por alguns minutos, o mundo pareceu abrandar. O relógio marcava 3h45 da manhã quando um ruído metálico ecoou do lado de fora. Miguel abriu os olhos de repente. Outro som, o leve estalar de gravilhas sobre botas. Ele levantou-se em silêncio e fez sinal para Inês não se mover. Os dois ficaram imóveis, ouvindo. Depois, 3 batidas secas à porta. Miguel, sussurrou ela, quase sem voz. Ele olhou-a sério. Foge pelos fundos, agora. E tu? Vou atrasá-los. Vai. Ela hesitou por um segundo, depois correu para a cozinha, pegando na mochila com a pen e o passaporte. O som das pancadas tornou-se mais forte. Miguel abriu uma gaveta, tirou um velho revólver enferrujado, uma relíquia dos tempos do serviço militar. O coração dele batia como um tambor. Quem está aí? Gritou tentando ganhar tempo. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento e, de repente, a porta arrebentou. 2 homens de preto invadiram a sala. O primeiro empurrou Miguel contra a parede, o segundo revistou o espaço rapidamente. Onde está a rapariga? Perguntou um deles com voz fria. Miguel manteve-se firme. Saiu há horas, já devem tê-la perdido. O homem mais alto aproximou-se, pegando-o pela camisa. Não brinque conosco, sabemos que ela tem a pen. Miguel sorriu de canto. Então talvez devam procurar no fundo do mar. O golpe foi rápido, um murro no estômago. Ele caiu de joelhos, tossindo, mas manteve o olhar firme. Do lado de fora, Inês ouviu o barulho, prendeu a respiração e rastrejou pela parte de trás da casa. O vento soprava forte, dificultando cada passo. As ondas rebentavam contra as rochas a poucos metros. De repente, uma luz de lanterna varreu o chão à sua frente. "Ali!" gritou uma voz masculina. Ela correu. O coração disparava, o som dos passos atrás dela misturava-se com o rugido da tempestade. A areia molhada tornava-se lama sob os pés. O vento empurrava, o cabelo colava-se-lhe ao rosto. A poucos metros, o cais, um velho barco de pesca balançava violentamente. Ela lançou-se para dentro, soltando as cordas com as mãos trêmulas.
O barco afastou-se, puxado pelas ondas. Atrás, um dos homens correu até a beira da doca e gritou: "Para, ou disparamos!" Um relâmpago iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor. E, por um segundo, ela viu a expressão dele, não de raiva, mas de medo, porque o mar naquela noite não perdoava ninguém. As ondas começaram a erguer-se, altas, monstruosas. O barco pequeno subia e descia violentamente, o motor velho tossindo. Inês agarrou o leme com força, o corpo encharcado, os lábios tremendo. O vento rugia como uma fera, a chuva batia-lhe no rosto com força. Cada relâmpago mostrava por instantes o caos ao redor, o mar aberto, as falésias à distância, a costa desaparecendo. Mas no meio do ruído, ela ouviu, por entre o vento, um segundo motor. Virou-se. Lá atrás, uma lancha preta avançava, cortando as ondas como uma sombra viva. "Não pode ser", murmurou. A perseguição tinha começado. A lancha aproximava-se rapidamente. Os faróis rasgavam a escuridão, iluminando o barco frágil onde ela lutava para manter o equilíbrio. O motor de Inês falhava, cuspindo fumo. A cada tentativa de aceleração, o barulho enfraquecia. Ela sabia que não podia vencer pela força, precisava usar o que tinha, o mar. Olhou em volta, tentando lembrar-se do mapa mental daquela costa. Havia uma entrada estreita entre duas rochas, conhecida pelos pescadores locais. Um canal perigoso, quase invisível à noite, mas que levava a uma pequena enseada protegida. Se conseguisse chegar lá, talvez escapasse. Virou o leme, lutando contra o vento. As ondas batiam com violência. Uma quase a atirou ao mar. Atrás, ouviu disparos. Pequenos clarões cortaram o escuro. Um dos projéteis atingiu o motor, que soltou um estalo e parou. O barco começou a girar, à deriva. Ela agarrou um remo e continuou, remando com todas as forças, os braços em chamas, o corpo a tremer de frio e medo. A lancha aproximava-se, mas, de repente, um relâmpago iluminou as rochas e Inês viu a passagem. Estreita, arriscada, o tipo de passagem que só alguém que conhecesse aquele mar ousaria tentar. Fechou os olhos um segundo e murmurou: "Ajuda-me, pai." Empurrou o remo com toda a força e entrou na fenda escura. As rochas passavam a centímetros do casco. O som do mar ali dentro era ensurdecedor, um eco de trovões e espuma. Atrás, a lancha tentou segui-la, mas era grande demais. Um estrondo. O casco da lancha bateu contra as rochas e partiu-se parcialmente. Gritos, luzes apagadas. Inês continuou, exausta, até o mar se acalmar. De repente, silêncio. A enseada. O pequeno barco encalhou suavemente na areia. Ela caiu de joelhos, respirando com dificuldade, o corpo a tremer. As mãos estavam feridas, o rosto cortado pelo sal. Mas estava viva. Por cima dela, o farol piscava à distância, o mesmo onde o professor morrera. O mesmo que agora parecia guiá-la de novo. Quando o sol começou a nascer, o mar estava calmo outra vez. Inês caminhou pela praia deserta, cada passo uma luta contra a dor. Ao longe, viu uma figura aproximar-se pela areia. Por instinto, recuou, mas a voz que ouviu fê-la parar. "Inês, sou eu!" Era Miguel, ferido, o rosto coberto de sangue seco, mas vivo. Ela correu até ele e abraçaram-se em silêncio. Como sobreviveste?" perguntou ela com os olhos marejados. "Quando eles invadiram, deixei o portátil ligado com o GPS ativo. Um pescador amigo seguiu o sinal. Cheguei tarde demais para evitar." Ele engoliu em seco. "Mas consegui fugir antes que incendiassem a casa." Inês sentiu o peito apertar. "Eles não vão parar, Miguel. Mataram o professor. Tentaram matar-nos. Só há uma forma de acabar com isso: expor tudo." Ele assentiu, tirando a pen do bolso. "Esta cópia é a nossa última chance." "Então vamos para Vigo", disse ela firme. "De lá enviaremos tudo para a imprensa internacional." Miguel olhou para o mar e depois para ela. "Há um pequeno porto a 20 minutos daqui. O capitão do cargueiro ainda deve estar lá. Se conseguirmos embarcar antes do meio-dia, estaremos fora do país antes que deem conta." Inês respirou fundo, o olhar firme.
O sol nascia lentamente, tingindo o céu de dourado. Cada raio parecia prometer uma esperança. Mas, enquanto caminhavam pela areia molhada, algo brilhava ao longe, o reflexo metálico de um telescópio. Lá no alto da falésia, um homem observava-os através de uma mira. Pegou no rádio. Alvo localizado, aguardando ordens. A voz do outro lado respondeu fria. Não os deixem chegar ao porto. E nesse instante, o som do mar confundiu-se com o rugido distante de motores, vários, aproximando-se pela estrada costeira. Inês e Miguel não viram, mas a caçada ainda não terminara. A verdade estava quase a ser libertada, mas o preço por ela ainda não fora pago. E o Atlântico, silencioso e imenso, preparava-se para ser palco da derradeira batalha entre a ganância e a coragem. Porque, às vezes, a justiça precisa atravessar a tempestade para finalmente ver a luz. O sol subia lentamente sobre a costa da Nazaré, tingindo o mar de tons de ouro e cobre. As gaivotas cruzavam o céu num voo inquieto, como se pressentissem a tempestade que ainda não terminara. Lá embaixo, na praia quase deserta, Inês e Miguel caminhavam apressados em direção ao pequeno porto. O vento da manhã trazia um frio úmido e as pegadas que deixavam na areia eram rapidamente apagadas pelas ondas. Inês olhava para trás a cada instante. A sensação de estar a ser seguida não a abandonava. "Faltam quantos minutos para o barco zarpar?" perguntou, ofegante. "Uns 30, talvez menos", respondeu Miguel, segurando a mochila com a pen e os documentos. "O capitão é um homem de palavra, mas se não chegarmos a tempo, perdemos a única saída segura." A estrada costeira corria paralela à praia. Do outro lado das dunas, um som de motores aproximava-se, vários veículos. Miguel parou por um instante, escutando. "Eles já sabem." O coração de Inês disparou. "Temos de chegar ao porto, Miguel, custe o que custar." O som dos motores crescia, misturado com o uivo do vento. 3 jipes pretos desciam pela estrada de terra, levantando nuvens de areia. Os homens de Valverde estavam de volta. Miguel agarrou a mão de Inês e puxou-a em direção às rochas. "Por aqui, se ficarmos na praia, somos alvos fáceis." Correram entre pedras e mato seco, o som dos passos afundando-se no terreno irregular. Um disparo ecoou. A bala atingiu uma rocha a centímetros do ombro de Inês. Ela gritou, instintivamente abaixando-se. "Estão a atirar!" exclamou. "Sobe, rápido!" Escalaram uma pequena encosta que levava até um caminho estreito de terra batida. O vento soprava com força e o mar rugia lá embaixo furioso. Quando chegaram ao topo, viram o porto a menos de 500 metros, um conjunto de barcos pequenos, gruas e um cais de madeira que avançava sobre as ondas. Mas entre eles e a salvação, os jipes já se aproximavam. "Corremos agora!" gritou Miguel. E correram. O som dos tiros voltou. Areia, pedras, gritos. Inês sentia o coração prestes a arrebentar, o ar a rasgar-lhe os pulmões. Um jipe derrapou na curva e bloqueou a passagem. 3 homens saíram, armados, correndo na direção deles. Miguel virou-se e disparou 2 vezes como velho revólver, o som seco e curto. Um dos homens caiu, outro escondeu-se atrás do veículo. "Vai, Inês, não pares!" "Não te deixo!" "Vai!" gritou ele, empurrando-a. O olhar dele, cheio de urgência e carinho, disse o que as palavras não conseguiam. Ela correu, lágrimas misturadas com o suor e o sal do mar. Miguel recuou, tentando ganhar tempo. Os homens avançavam em grupo. O revólver disparou mais uma vez. Clique. Vazio. Ele atirou a arma ao chão e fugiu por entre os armazéns, desaparecendo entre sombras e ruído. Inês chegou ao porto cambaleando, os pés descalços e ensanguinados. O capitão do cargueiro, um homem de barba grisalha e olhar atento, já preparava o embarque. "Capitão Duarte!" gritou ela. "Preciso de embarcar agora!" O homem reconheceu-a. "Doutora Duarte? O engenheiro Miguel disse que viriam juntos. Onde está ele?" "Atrás de mim, mas temos de partir já. Estão a vir atrás de nós." O capitão olhou para a estrada e viu o brilho metálico dos veículos. "Entre depressa!" Ele ajudou-a a subir a rampa e gritou para os marinheiros. "Soltem as amarras!" O navio começou a afastar-se lentamente. Mas o som dos motores aumentou. Os jipes chegaram ao cais, travando bruscamente. Homens saltaram das viaturas, gritando ordens. Um deles apontou uma arma.
Inês refugiou-se atrás de uma pilha de caixotes, o coração a latejar. O capitão correu para a cabine, tentando acelerar a partida, mas as cordas ainda estavam meio presas. Os homens de Valverde aproximavam-se do cais, atirando sem aviso. Estilhaços de madeira voaram, um marinheiro caiu, gritando. O cheiro a pólvora misturava-se com o sal do mar e o óleo do motor. De repente, uma voz ecoou atrás deles. Larguem as armas! Era Miguel. Ensanguenado, o rosto ferido, mas de pé. Apontava uma arma, não o velho revólver, mas uma pistola que provavelmente tirara de um dos agressores. Os homens hesitaram. Está cometendo um erro, disse o líder, um homem de cabelo rapado e olhar frio. O erro foi pensar que podiam comprar o mar, respondeu Miguel, firme. Um dos capangas disparou. O som ecoou como um trovão. Miguel cambaleou, atingido no ombro, mas continuou a apontar. De repente, um grito. Miguel! Inês surgiu, correndo até ele. O capitão aproveitou o momento e puxou a última corda, libertando o cargueiro. O navio começou a afastar-se do cais. Miguel, ensanguenado, virou-se para Inês. Vai, não olhes para trás. Não te deixo aqui, gritou ela, lágrimas a escorrerem. Ele sorriu, fraco, mas determinado. Se ficares, tudo isso terá sido em vão. Inês hesitou, depois deu 2 passos para trás. O navio afastava-se, a distância entre o cais e o convés aumentava. Ela correu, com todo o impulso que lhe restava, e saltou. Por um instante, tudo pareceu suspenso. O som das ondas, o brilho do sol nascente, o eco distante de tiros. Depois, o impacto. Ela caiu sobre o convés, rolando até o raio. Os marinheiros correram até ela. Lá embaixo, Miguel ficou de pé no cais, o sangue a escorrer-lhe pelo braço. Os homens de Valverde tentaram avançar, mas o navio já estava longe demais. Um deles gritou, temos que avisar o chefe. O som dos motores dos jipes ecoou de novo, afastando Finfúria. Miguel cambaleou, olhando o navio a afastar-se. Um sorriso cansado desenhou-se-lhe nos lábios. Depois, os joelhos cederam, e ele caiu, exausto, mas vivo. Horas mais tarde, o cargueiro já navegava em mar aberto. O horizonte parecia infinito e o sol brilhava sobre as ondas tranquilas. Inês estava sentada no convés, envolta num cobertor. O capitão aproximou-se com 2 canecas de café quente. Está a salvo agora, disse ele com voz calma. A salvo, repetiu ela, olhando o mar. Mas e ele? O capitão hesitou. O engenheiro é um homem forte. Se sobreviveu, saberá como desaparecer. Ela olhou o horizonte, as lágrimas brilhando nos olhos. Do bolso, tirou a pen. O pequeno objeto parecia pesar toneladas. Tudo isto começou com uma humilhação, disse em voz baixa. Mas agora é muito maior do que eu. É sobre o que estamos dispostos a perder para não perdermos a alma. O capitão assentiu. E sobre o que estamos dispostos a enfrentar para proteger o que amamos. O silêncio instalou-se entre eles, apenas o som do motor e o mar. Depois de um longo tempo, Inês levantou-se e dirigiu-se à cabine de comunicações. Pegou no rádio satélite e ligou-o. Uma voz respondeu do outro lado com sotaque britânico. BBC News Desk, bom dia. Inês inspirou fundo. Aqui fala a doutora Inês Duarte. Tenho informações urgentes sobre corrupção marítima envolvendo o governo português e um empresário chamado Ricardo Valverde. Vou enviar os ficheiros agora. Entendido, doutora Duarte. Estamos prontos para receber. Ela ligou a pen ao computador do capitão, abriu a pasta e começou a transferir os dados. O som do envio soava como libertação. Cada megabyte era uma parte da verdade a atravessar o oceano. Quando terminou, ficou imóvel por um momento olhando o ecrã. Está feito. O capitão pousou uma mão no ombro dela. Então agora, minha cara, o mundo vai ouvir o que tentaram calar. Inês saiu para o convés, deixando o vento acariciar-lhe o rosto. O mar estava calmo, mas ao longe nuvens pesadas começavam a formar-se. O destino dela ainda era incerto, mas pela primeira vez não havia medo, apenas força. No horizonte, o sol refletia-se sobre as águas como uma estrada de luz. E ela caminhou até a proa, erguendo o rosto ao vento, sentindo que, de algum modo, o mar, o mesmo que quase a engolira, agora a protegia.
Entretanto, em Lisboa, os noticiários interrompiam a programação. Imagens do Projeto Atlântida, documentos, gravações, e-mails, tudo vazava em tempo real. O nome Ricardo Valverde dominava as manchetes. Corrupção e crimes ambientais, empresário sob investigação. Oceano vendido a interesses estrangeiros. O Projeto Atlântida, a farsa desmascarada. Num escritório luxuoso, Valverde assistia em silêncio ao ecrã da televisão. O copo de uísque tremia-lhe na mão. Atrás dele, um assessor entrou, pálido. Senhor, é a doutora Duarte. Ela conseguiu. Valverde virou-se lentamente, os olhos frios. O silêncio durou alguns segundos. Depois, pousou o copo e disse apenas: então, que o mar leve o que é dela. Mas o mar já o começava a engolir, não em ondas, mas em verdade. E longe dali, no convés do cargueiro que cruzava o Atlântico, Inês Duarte fechava os olhos, sentindo o vento, sabendo que a luta ainda não terminava, mas que pela primeira vez a maré estava a mudar. Porque às vezes a justiça chega pelo mesmo mar onde a humilhação começou.